Boa noite, como vocês estão? Tivemos uma atrasadinha na aula, mas quero trazer aqui uma boa noite para todas e todos, né? Que essa aula seja uma aula incrível, mas vai ser uma aula muito diferente, né? Eu costumo trazer aqui informações, os slides, a apostila, então essa aula vai ser mais leve, mais tranquila. Nos módulos anteriores, nós tivemos muitas informações, muitos exercícios, muitos trabalhos internos de autoconhecimento profundo, e hoje eu elaborei uma aula, fiz os slides como de costume, mas eu resolvi mudar. Então, eu trouxe muito o profundo, né? Da nossa essência, e hoje nós vamos falar muito sobre as ervas, né? Essa energia maravilhosa que nós podemos utilizar aí para o nosso dia a dia, e que também dentro do xamanismo nós utilizamos diversas plantas de poder para trazer bem-estar, para trazer autocura, para trazer vários processos que nos possibilita auxiliar a gente dentro desse universo, seja na saúde, no físico, no emocional. E hoje eu vou trazer um pouquinho, né, dessas ervas, o que que nós podemos fazer. Então, a nossa dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente. Olha, trouxe aqui bastante ervas para vocês reconhecendo, quem sabe o que que é. O cheiro tá incrível. É um manjericão. E então vamos lá, eu vou pôr só o slide, como de costume, né? Porque a gente não fica só é, falando, né? É gostoso ver, ter um visual, certo? Então vamos lá. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão essencial. E esse é o módulo 5, ervas e, né, as plantas de poder. Eu vou trazer aqui, na verdade, o início ali, né, das informações, uma base para nós começarmos a utilizar. Não sei se todos vocês têm conhecimento, se vocês já utilizam no seu dia a dia, né, como banhos energéticos, chás terapêuticos, escalda-pés, ritualísticos. Então, eu vou trazer um pouquinho do conhecimento dessa energia, dessa frequência, que é utilizarmos as ervas como, né, é, nosso próprio benefício. Então, vamos lá. Trouxe aí, né, uma imagem, né, do hortelã, para a gente entrando nessa frequência. Eu trouxe ele aqui também. Deixa eu ver se tá. Aqui nós temos uma luz aqui, né, para ajudar. Então, temos aqui hortelã-pimenta. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre o conhecimento das ervas. Trouxe também aqui. Esse aqui é mirra, para vocês conhecerem. Quem nunca viu, é uma arvorezinha mirra. Olha que delícia, tem um cheiro incrível, dá para fazer resina dela, né? Incenso que o pessoal faz. Só trouxe um pouquinho das ervas para vocês conhecerem essas energias sagradas. Então, eu quero trazer, né? Antes de entrarmos aí nas práticas, que é importante compreender algo muito essencial, né? Sobre as ervas, sobre toda essa energia, né? O nosso corpo, ele é o primeiro altar. Então, para o xamanismo, a gente tem essa consciência de que o corpo é o primeiro altar do nosso ser. E a água é a primeira medicina. E as ervas são mestres ancestrais para nós utilizarmos, né, toda essa sabedoria. E nesta aula, vou trazer aqui um pouquinho de como preparar os banhos, como limpar as energias, né, que ficam aí densas e que desenvolvem um certo desequilíbrio, como que a gente utiliza os chás, como é que a gente
Pode trazer o chá como um portal de autocura emocional. Como é que a gente faz um escaldapés, por exemplo, para acalmar o sistema nervoso e ancorar a nossa alma? Então, essas são as práticas, que são apenas um relaxamento, né? Mas que todo mundo conhece como para trazer bem-estar, relaxamento, mas eles são muito mais profundos, eles são como se fossem um ritual de conexão de autocura energética, de conversa silenciosa com o nosso campo vibracional. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, né, do que seria trazer toda essa profundidade dessas ervas, dessa energia, né, que não é só apenas uma folhinha. Então, para nós iniciarmos, se vocês tiverem a oportunidade de pegar uma erva, eu não sei se vocês têm aí em casa, eu tenho aqui uma horta orgânica. E eu utilizo muito de ervas, né? Os atendimentos terapêuticos. Esse é o alecrim. Traz foco. Ai, que delícia. Foco, determinação, alegria. Trabalha muito a questão da ansiedade. Então, que se vocês tiverem alguma erva, pode ser seca, né? Eu tenho bastante fresca. Tenho seca também. E meus potinhos estão até acabando. Essa acabando, né? Não dá muito para ver porque tem uma luz, né? Mas eu queria trazendo essa consciência de que eu utilizo muito ervas no meu dia a dia, né? Tanto no chá, quanto nos banhos terapêuticos, escaldapés, eu faço a vaporização uterina. Mas para aprofundar mais ainda, se você puder, mesmo que seja pelos saquinhos, né? De chá, pegar, depois fazer um teste, você pega essa erva, sente o aroma, se conecta com essa energia, coloca no coração, sente. O que que essa erva traz para você quando você traz essa conexão? Hoje eu passei um dia bem desafiador e eu estava um pouquinho ansiosa, né? Então eu utilizei dessa energia dessa erva, o alecrim, para trazer uma estabilidade, para me acalmar, né? Liberar essa energia da ansiedade do meu ser. Então, uma coisa muito gostosa que eu gosto de fazer às vezes, não tenho tempo de fazer chá, não tenho tempo de fazer nada. Pego apenas a plantinha e eu sinto, né? Eu olho para ela, então a gente traz essa primeira conexão do olhar, dessa energia, do sentir o cheiro, né? Na pele. A gente pode até colocar no nosso cardíaco. E aí vocês fazem esse teste, me conte. O que que traz ela? Ela me desacelerou. Me trouxe um quentinho gostoso, né? Uma alegria. Eu gosto muito de passar aqui atrás também, né? Onde tem o nosso chakra neural, onde fica bastante, né? A gente guarda bastante energia. Então você pode passar também a erva aqui atrás, ela faz essa limpeza e depois você descarta, agradece e descarta na natureza. Então é muito importante porque qualquer erva, ela é um ser vivo. Então a gente precisa saber respeitar, saber conectar. Então esse exercício é importante para você se conectar com ela. Ela traz algumas sensações, ela traz algumas informações para você. Mas né, às vezes a gente fala essa coisa da minha cabeça. Não. Se você respirar e trouxer cheirinho, né, sentir, você vai começar a perceber toda essa energia sutil que existe em cada erva. E aí, para nós iniciarmos também, jamais aprofundado, eu quero trazer aqui alguns conhecimentos sobre os banhos energéticos. Os banhos energéticos, eles são uma das ferramentas mais antigas de cura vibracional dos povos indígenas africanos, celtas e orientais. Então, eles já sabiam lá atrás que a água tem memória, que a água responde ao corpo e não consegue processar sozinho, né, aquela
intenção. Então, a água, ela responde à intenção. Então, se a água vibra, né? Se a água tem uma vibração, a água tem memória, né? Nosso corpo é 70% de água, ela vibra, já tem, né, aqueles testes que foram feitos com cientistas, né, japonês, eu não lembro o nome dele, eu tô meio esquecida hoje. Que ele colocou ali águas, né, com as palavras, eu já falei isso nas aulas anteriores, com palavras de amor, palavras, né, de ódio, e começou a observar o que é, né, qual era a influência para aquela água. Então, se a água ela tem memória, né, comprova ali que a água tem uma memória, que ela traz ali uma informação vibracional, que ela recebe, que ela capta, por que que nós, né, como seres humanos, e somos 70% água, também não recebemos aquilo que a gente fala para nós mesmos, recebe também através, né, vibracional, que é a intenção. Então, eu quero trazer para vocês que o banho energético é uma água, né? A gente utiliza a água e aquelas ervas. Então, quando a gente responde, né, traz ali é, é, a intenção, e a água tem memória e responde à intenção, então a água cura o que o corpo não consegue processar sozinho. Então, por isso que o banho energético é tão importante. Isso não tem a ver com religião, mas sim com energia. Então, quando você faz um banho, né, com presença, com intenção, você está dizendo ao seu corpo: eu assumo a minha limpeza, o meu equilíbrio e a minha fé. E aí você vai trazendo todo o equilíbrio que precisa para o seu corpo, né, para restaurar. Então, cada erva, ela possui uma informação, ela possui uma energia, ela tem, né, um porquê, né? Como que ela funciona para aquilo que você intenciona, para aquilo que você quer. E por que que o banho é, funciona energeticamente, né? A água, ela dissolve cargas emocionais acumuladas e as ervas soltam essa frequência específica e conversam com o nosso corpo e com os corpos sutis que, né, como nós já vimos nas aulas anteriores, os outros nossos outros níveis de corpos. Então, as ervas, elas trazem essa frequência específica para trazer esse alinhamento necessário. Então, a intenção direciona a transformação e o corpo, ele entra em um estado receptivo, permitindo a liberação daquela frequência. Então, às vezes a gente teve um dia muito cansativo, um dia muito estressante, né? Ah, eu entrei num ambiente muito carregado, muito pesado. Então, quando você traz a intenção para aquela água, né, o corpo entra em um estado para receber aquilo ali tudo, né, permitindo que ele libere, né, através daquela energia, daquela intenção que a gente trouxe. Então, veja, você trouxe a memória, né, a água tem a memória ali, você trouxe a intenção para aquele banho, você macerou aquelas ervas, você trouxe aquilo tudo, né, para poder fazer aquela limpeza necessária dentro do seu banho, né, de todos os seus corpos. Então, você direciona e você transforma aquela energia que está acumulada ali do seu dia a dia. Então, o corpo ele entra no estado receptivo, permitindo que libere tudo aquilo que precisa liberar. E o banho, ele reorganiza o campo áurico, né? Sela aquelas rachaduras que muitas vezes a gente tem algumas rachaduras, né, no nosso campo áurico. E aí ele vai restaurando energeticamente. E quanto mais banhos a gente vai fazendo com a intenção, né, trazendo aquela energia, ele vai reorganizando tudo aquilo que você precisa. Então, você não está só tomando um banho de ervas, né? Nossa, você está reprogramando a sua vibração energética. Olha que poderoso. Então, quando você tem ali, né, alinhado os banhos, né? Eu preciso trazer, né, a frequência de uma determinada erva, né? Então você junta aquelas ervas. Cada erva traz uma frequência de energia. Que nós vamos ver mais para frente. Eu vou colocar lá no e-book de vocês também, tá? O hortelã, o manjericão. Então você vai trabalhando toda a sua questão, né, de limpeza. Então nós utilizamos as ervas para fazer um banho para limpeza energética do seu campo áurico, do seu corpo físico, do seu corpo, dos corpos sutis. Então, você vai alinhando, né? Então,
utiliza muito desses banhos para trazer ali, né, a purificação de todos os corpos. Porque não é só meditar, só ter, né, pensamentos claros, mente equilibrada, pensamentos positivos, que você vai manter, né, a sua frequência vibratória alta. E aí, para a gente trazer mais conhecimento, trazer mais aprofundamento para a nossa aula de hoje, eu quero trazer uma expansão aí para da consciência, as ervas e as suas meditações. Então, quando nós utilizamos a erva para fazer a limpeza, nós estamos praticamente cortando a energia, né? Cortando energias densas, cortando padrões, cortando cansaços. Então, veja que nós utilizamos também da frequência energética das ervas para trazer ali aquilo que a gente quer, e nós também programamos a nossa mente através da meditação. Olha que combo maravilhoso. Então, você utilizou do banho energético para, né, cobrir ali os corpos sutis, o corpo físico, e reprograma a mente. Então, a gente aprofunda esses banhos, né, energéticos com cada frequência de cada erva com um processo de meditação. Então, durante o seu banho, além de você estar ali, colocou a intenção para preparar aquele banho com as ervas, trouxe ali toda aquela energia, né? Se conectou com aquela erva, agradeceu e está ali tomando o seu banho, você também está em um processo de meditação. Então, você também pode estar intencionando para reprogramar algum padrão, para trazer alguma liberação mais densa, para simplesmente limpar aí o cansaço. Então, é muito importante, né? Olha quanta profundidade tem num banho. Quem aqui costuma tomar banho energético e meditar ao mesmo tempo? Eu adoro fazer isso. Nem sempre faço, mas são coisas pequenas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Então, um banho como esse, ele atua no seu corpo emocional e no campo áurico, como eu já falei anteriormente. Isso está ligado muito no nosso plexo solar, o chakra do plexo solar, que é aqui, né, próximo, um pouquinho em cima do estômago. Ele ajuda muito ali a enraizar, trazer ancoramento, né? Limpa, né, o nosso umbigo também. Então, ele vai alinhando. E o que que cada uma? Eu vou trazer algumas coisas, né? Algumas informações aqui para vocês. São diversas plantas de poder que nós utilizamos, mas aqui eu trouxe o alecrim, por exemplo. Então, o que que o alecrim traz, né? Além dele trazer alegria, porque ele é uma erva, né, que traz alegria, traz foco. Ele limpa pensamentos intrusivos. Ele desperta, né, essa conexão, ele traz esse foco. Então, quando a gente está com pensamentos muito dispersos, quando a gente está, né, parece que tem pensamentos que não é meu, a gente utiliza do alecrim, né? E aí a gente usa ele no banho, limpa, né? Ele vai relaxando. Eu gosto até de fazer sprays com ele, né? Então, você pode fazer infinitas coisas com as ervas. Outra erva que eu gosto muito de usar é o arruda. Então, o arruda, o que que ele faz num banho energético? Ele corta a energia de inveja, por exemplo, de mal-olhado, de olho gordo, de vampirismo. Então, e o que que é o vampirismo? São pessoas, espíritos que sugam nossa energia. Então, ele faz essa quebra, ele limpa, né? Então, eu gosto também de utilizar. E é muito importante trazer aqui a informação de que o banho, depois que a gente toma o nosso banho higiênico, você pode, né? Faz aquele banho higiênico normal e o banho de limpeza a gente joga sempre do pescoço para baixo, porque nem todas as pessoas têm informações sobre o seu ori, enfim, né? Sobre as energias que estão mais conectadas ali, né? Com o chakra da coroa, que é com o divino, com energias mais superiores. Então, para não bagunçar essa energia, nós geralmente não sabemos, né, qual é a nossa frequência. Muitas pessoas também não sabem qual é essa conexão que a gente tem. A gente toma do pescoço para baixo para não bagunçar a nossa energia
né, dessa conexão maior. Então, daqui para baixo são onde ficam as energias mais densas, mais pesadas, né? Então, deixa alinhadinho ali, aqui a gente não mexe na cabeça e joga, né, o banho do pescoço para baixo com aquela intenção que você precisa, né? Então, eu utilizo muito do alecrim, eu utilizo muito do arruda. O guiné, o que que é o guiné? O guiné é uma planta, eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas ela ajuda muito a desfazer nós energéticos. Então, quando a gente está num processo assim, nossa, parece que o negócio está embrulhado, não vai, quero fazer alguma coisa, né? Tá enroscado. O Guiné ele é muito bom para esse momento, quando a gente está com algumas amarras emocionais, está precisando liberar, está precisando fluir, mas ali o emocional está segurando, está travando. O Guiné traz esse desfazimento, né? Desatador de nós. Ele é muito utilizado para isso, né? Eu gosto muito de usar também o eucalipto. As folhas do eucalipto, ela abre a respiração, né? Então, não é só para você utilizar para respirar, né? Todo o físico, ela abre a respiração energética, ela limpa o pulmão emocional, né? Então, nós estamos falando de corpos sutis. Então, se a gente cuida do nosso corpo físico, os outros corpos também precisam ser cuidados. E o banho traz essa potência de energia. Tem também o boldo, que eu também gosto de usar muito, ele faz uma limpeza aí padrão, né, de ancestral, eu costumo dizer, culpa, né, de pesos que a gente carrega que muitas vezes não é nosso. Então, o boldo, ele traz toda essa, né, liberação e é muito gostoso. Então, às vezes dá aquele soninho. Então, eu vou convidar vocês essa semana para fazer um banho energético, para trazer essa vitalidade para o seu dia a dia, para você poder se sentir restaurada. Então, escolha uma das ervas de poder e utilize no seu banho, no seu dia a dia, para que você possa ter, né, esse acolhimento, essa limpeza, essa reorganização mental, emocional, física, né? Então, utilizem dessas frequências. Outros tipos de banho que eu gosto muito, que às vezes a gente precisa, né? Que eu falo que são as ervas para o amor. Então, que traz aquela energia do acolhimento, que traz aquela doçura, às vezes eu tô precisando, né? Nossa, e não tem quem me acolha. Como é que eu faço? Um banho também pode ser feito através dessas energias das ervas para que você traga esse momento para você, né? Então, essas ervas, que é as ervas do amor, que eu costumo falar, do acolhimento, ela atua no nosso coração, no nosso campo emocional superior e no alto amor. Então, ela traz essa energia de frequência muito alta, né, de acolhimento, de amorosidade. E aí é muito bom, às vezes, né? A gente limpou toda aquela carga energética que estava precisando, e aí precisa desse carinho. Então, a gente pode usar rosas. A rosa ela tem muitas frequências. Eu utilizo muito rosas por aqui. Então, ela abre, abre, né, o nosso campo cardíaco, expande nosso magnetismo. Então, por isso que muitas pessoas, eu vou usar, fazer banho de rosas, né, para o amor, mas para o nosso amor próprio também, né? Então, ela traz toda essa frequência. A camomila, eu tenho aqui ela seca, eu ponho sempre em potinhos. Ó, camomila. Ó, todo mundo conhece, eu acho, a camomila, né? O que é mais usado aí é a flor. Eu tenho só florzinha aqui, acho que não dá para ver, né? Mas também é muito gostoso, tá bom? Chazinho de camomila. Você está me falando do banho. Então, o banho ele traz essa doçura, ele suaviza traumas, ele acalma o sistema nervoso. Então, ele vai trazendo essa serenidade, porque às vezes a gente está muito agitado e precisa. O lavanda também eu gosto muito de usar, né? Para trazer, eu tenho ela aqui também seca, para vocês conhecerem. Eu quis trazer elas no próprio. Ó, acho que dá para vocês verem, né? Como que é uma lavanda seca. Então, também tem um cheiro delicioso e é muito gostosa, né? Ela vem assim, as florzinhas, as próprias florzinhas. A gente pode tomar chá, pode fazer banhos, pode fazer um monte de coisa, né? Com a própria lavanda.
E ela traz aí, ajuda a limpar e limpar a ansiedade, né? Então, eu gosto muito dessa questão da. Olha, passou uma coruja. Ela ajuda muito a liberar, né? Dissolve aí a ansiedade, traz paz, harmonia emocional, ajuda no sono. Então, eu gosto muito da lavanda. Então, ela auxilia muito esse processo de desacelerar. Outra erva muito utilizada é a melissa. Ela ajuda na cura emocional e no acolhimento. Então, quando você precisar de um acolhimento, quando você precisar liberar algumas coisas emocionais, a melissa é ótima para isso. Temos também o jasmim, que traz uma elevação espiritual, né, a partir do cardíaco. Também é uma erva muito utilizada e é muito gostosa de você tomar. Ela traz um cheirinho assim fantástico. Eu gosto muito de utilizar o jasmim também em escalda-pés. Então, ele também é muito harmônico, né? E eu gosto muito dos banhos porque às vezes nem todas as ervas a gente pode consumir, né? E tem que ter aí um certo cuidado, por exemplo, para fazer um chá, porque, né, as ervas são medicinas, né? Eles são remédios também. Então, tudo que é demais, é muito importante a gente trazer esse conhecimento, né? Que às vezes a gente, eu só tomo chá, mas determinados chás em grandes quantidades também é prejudicial à saúde, né? Porque, afinal de contas, eles são remédios naturais, né? Então, sempre atento a essas informações. Quem quiser saber mais sobre as ervas, eu ano que vem, talvez eu lance um curso aí sobre ervas medicinais, é onde eu estou aprofundando, né, todo o meu conhecimento da fitoenergia das ervas. Eu utilizo muito processos terapêuticos, gosto de fazer muito emplastros nas vivências, né? Então, quem sabe eu traga mais informações. Aqui é apenas a gente trazer algum conhecimento mais, né, básico para que vocês possam trazer eles aí no seu dia a dia, para que vocês possam utilizar. E temos também ervas que ajudam na prosperidade, né? Por que não? Na abertura do caminho, na força pessoal. Então, elas atuam diretamente no plexo solar, né? Traz aí muita autoestima, ajuda no nosso propósito. Então, eu utilizo muito algumas ervas específicas, por exemplo, que nem o manjericão. Eu mostrei aqui para vocês, adoro o cheirinho, né? E o que que essa erva faz? Ela atrai prosperidade. Renova a energia vital. Então, não sei se, né, se vocês sabem que o manjericão, além de só colocar, né, não é só colocar ela na pizza, num banho, por exemplo, ou no escaldapés, ou você ativando ali a frequência da erva, você pode utilizar para isso. O louro também, né, eu gosto também de utilizar muito porque ele traz foco, ele traz visão, ele abre aí, né, traz clareza. Para quê? Para o seu propósito. Então, o louro, além de atrair, né, que as pessoas utilizam muito para prosperidade e abundância, ele traz essa energia, né? E o hortelã, ele refresca a mente. Então, quando você precisa, eu preciso refrescar a mente, eu preciso dar uma, né, expandida na minha criatividade, o hortelã é muito bom para isso. Um banho de hortelã ajuda bastante. E outro, que é meu queridinho, é a canela. A canela, ela magnetiza, né, a energia, ela acelera os processos. Então, eu estou precisando, né, desse magnetismo pessoal. Um banho de canela vai ajudar, né? O girassol, que ele ativa aí a prosperidade, ele está ligado com a força solar, então ele ajuda muito. Então, assim, um banho de girassol maravilhoso, né, para você se conectar com essa energia do sol, trazer essa prosperidade, né, essa cor amarela que ele traz. Então, eu gosto muito desses banhos e você pode também misturar, né? Por que não? Não tem problema algum. Eu quero trazer prosperidade e trazer um pouco aí de clareza mental para refrescar as ideias, expandir. Posso misturar com hortelã, posso misturar ali para trazer também o magnetismo da canela? Pode também. Então, é tudo ali a sua intenção. Então, o que que você pode fazer, né? Tudo livre. Então, você se conecta, traz a intenção no banho, né? Ativa a erva. E como é que eu faço a ativação da erva? Eu já trouxe aqui, né, alguns insights. O que que a gente faz? A gente respira, né?
profundamente, porque a respiração ela traz a gente para essa conexão de presença. Então, respirando, solta. Você já aprendeu, né, que você vai fazer o exercício de conexão com a erva, então você se conecta com essa erva, né, trazendo a intenção de conexão, de ativar o poder dessa erva, sentindo os aromas, né, o cheiro. E aí você ativa. Você pode pôr na sua mão, conforme você for fazendo né, os exercícios e trazendo isso na sua prática do dia a dia, você vai começando a sentir um calorzinho, às vezes dá uma formigada. Então você mentalmente pede, né, para ativar o poder da erva. Se você souber o que significa, que nem o foco, a alegria, né, eu quero isso para mim. Aí você fala isso, eu ativo o poder dessa erva, trazendo foco, alegria, determinação. E aí você vai sentindo. Faça esse exercício. Você pode macerar também, né? Eu gosto muito de macerar. Você macerando ela assim na água, né? Ela também vai te soltando todas as propriedades. Então, sempre é a intenção. Você traz a intenção para aquilo que você quer fazer. É muito importante. E aí você, né, faz ali o seu banho, né, com a intenção, com a presença, liberando tudo aquilo que precisa. E você fazendo isso, trazendo esse exercício para o dia a dia, vai ficando mais fácil. Então, você vai sentindo no sutil ali, né? As energias daquela erva, você vai percebendo, e aos poucos essa conexão vai ficando fluida. Então, é assim que a gente ativa a nossa conexão. Outra coisa que eu gosto muito de utilizar e que nós utilizamos muito são os chás, né? Os chás, eles são uma medicina profunda. E aí, os chás, eles são os portais da cura vibracional. Então, eles aumentam o nosso corpo físico, emocional, né? E atuam diretamente nos corpos sutis, ao mesmo tempo que trabalha o corpo físico e emocional. E quando a gente ingere uma planta quente, por exemplo, damos um comando, né, para o nosso sistema nervoso, dizendo praticamente para ele o quê? Que eu permito que esta medicina entre. Então, quando você estiver tomando um chazinho, você pode falar mentalmente, né? Eu permito que esta medicina entre. E aí você toma. Sempre importante trazer a intenção, trazer essa conexão, né, com a erva, com aquilo, trazer a presença. E como é que esses chás atuam no campo energético? Eles organizam esse emocional, eles harmonizam os órgãos emocionais que estão ligados com o estômago, né, o fígado e o coração. Então, muito desses chás, eles trazem essa conexão direta com esses órgãos que estão relacionados ao nosso emocional, né? Eles baixam o nosso nível de ansiedade, eles ajudam a liberar aí bastante memórias de dor, ele cria um estado de receptividade e ativa clareza mental. Então, claramente você tem aquela expansão, né? Vai liberando muita coisa e ele restaura a vibração do nosso coração, do nosso cardíaco. Então, um chá quentinho, olha quantos benefícios temos dentro de um chá. E é muito importante trazer aqui a informação que a gente não ferve nenhuma erva, tá? Então, você colocou a água lá no fogão para levantar, né? Levantou a fervura, desliga. Espera uns segundinhos, bota a erva ali, né, com a intenção, faz, ativa, né? Você pode fazer um ritual, botar uma música, né? O que você sentir no coração. Ah, eu não quero fazer nada disso, não faz também, tá tudo certo. Mas é a intenção, é a presença que importa. Tampou, abafa um pouquinho, você deixa ali, né? E aí ele vai trazendo toda, né, aquela vibração da erva. E aquela. Eu não tem, aqui não tem. Quando você tira, por exemplo, tá com a tampa ali, né? Esse aqui são cascas de laranja, tá, gente? Delícia. Então, quando você põe ali, a tampa abafou, ele fica aquelas bolinhas na tampa, né? Isso você não joga fora, isso é uma riqueza de propriedades. As propriedades vão todas para a tampa. Então, você, né, joga, põe ela tudo dentro aqui do seu chá, aproveita todas aquelas gotículas, porque é desta forma que se fazem perfumes, por exemplo, entendeu? Então, você tira ali, né, a frequência, tira.
aquela aguinha, deixa escorrer, que tá todas as propriedades na tampinha, porque é através do vapor que ela fica ali nas gotículas, e você toma aquilo lá, que tá bem forte. Então, eu não jogo as gotinhas da tampa, tá? E aí, assim, o que que vou trazer aqui para vocês? Os chás, você pode utilizar as mesmas ervas que você usa para o banho, por exemplo, para um escalda-pés. Então, ela traz uma frequência dependendo de como você prepara. Claro que a maioria, todas elas têm a mesma frequência, mas elas atuam de formas diferentes. Então, por exemplo, o chá de camomila, como a gente já disse anteriormente, ela trabalha emocional, mas o que que ela faz de forma do chá? Eu falo que ela é a abuela, ela acolhe, né? Então ela mexe ali na nossa criança ferida. Ela acalma memórias muito antigas e dissolve irritação e tensão emocional. Então, quando você está ali num turbilhão de emoção, a camomila, ela acolhe, ela traz esse liberar, ela mexe ali, ela acolhe aquela criança interior. Então, eu não gostava do chá de camomila, eu achava horrível, porque eu falava que era, quando eu passava mal, minha mãe me dava chá de camomila, né? Eu vomitava, aquelas coisas, quando eu era pequenininha. Então, eu tinha esse, né? E quando eu fui observando os benefícios e aprendendo mais sobre o chá de camomila, hoje em dia eu só tomo chá de camomila, praticamente. Estou irritada, chá de camomila emocionalmente abalada, chá de camomila. Porque ele acalma, né? Ele traz esse quentinho no coração. O alecrim, eu gosto também muito de usar ele como chá, porque ele traz ali o foco da minha alma. Eu brinco, né? Além dele trazer todos os benefícios do banho, ele levanta o campo e protege ali contra a confusão mental. Então, o chá, eu posso tomar um banho de alecrim, e tomar um chá. Então, ele vai fortalecer tudo isso, né? O lavanda, mesma coisa, o hortelã, mesma coisa. O lavanda, ele abre é, o portal de paz interior, eu gosto de brincar, né? Porque ele acalma o corpo emocional bem no profundo. Você fez o banho, tomou um chazinho, olha, né? Tira aquela ansiedade, ajuda a dormir melhor. Então, é muito gostoso você ter um chazinho de lavanda, por exemplo. O hortelã, ele já é um pouquinho diferente, porque ele abre o chakra laríngeo aqui, né? E limpa pensamentos repetitivos. Então, o hortelã, ele traz a clareza mental, né? Ele trabalha todo esse campo aqui no banho, né? E no chazinho, ele atua mais especificamente aqui. Olha que maravilhoso, né? E o erva doce, que também é muito gostoso, muita gente gosta, ele acolhe, ele adoça e traz aquela leveza emocional. Então, o erva cidreira, né? Então, é bem gostoso o chá, porque ele trabalha muito a questão emocional, aquela liberação, aquela leveza. Então, é muito gostoso você fazer um chazinho, comer assim, finalzinho da tarde, ou acordar. Eu gosto também, às vezes, de tomar um chazinho quando eu acordo. E eu faço no dia a dia um ritual o tempo todo, tanto para cozinhar, tanto quanto para fazer um chá. Então, é muito importante que você traga essa intenção, esse ritual. Né, de fazer esses momentos especiais, não é só ir lá e tacar as ervas e, né? Não, é algo sagrado, é algo importante para você. Você está precisando. Por exemplo, se você tiver um filho ou uma filha, uma pessoa muito especial para você. Você não vai fazer, por exemplo, um chá, um banho com todo carinho e amor? Então, para você, por que que você não costuma ritualizar isso, né? É importante. Então, quando eu vou fazer o meu chá, além de todas essas informações que eu já trouxe aqui, né, de intenção, que a água tem memórias, o que que eu faço? Eu coloco uma música, às vezes eu coloco um incenso, né? E aí eu tô lá, faço o meu chá, então eu sinto o aroma, depois o chá seguro ali com intenção, aquela minha xícara, né? Sinto o aroma, né? Sinto ali o ambiente, o quentinho, né, da caneca, eu olho para aquele chá. Então eu trago presença, eu respiro, né? E você pode trazer algumas afirmações, por exemplo, mentalmente para você em determinado. Para que que você está fazendo aquele chá, por exemplo? Eu estou fazendo chá para poder liberar alguma coisa. Então
né? Você ali naquele ritual seu, você traz essa, né, que esta erva possa trazer aquilo que o meu corpo está pronto para ser liberado. E aí você vai tomando com a intenção. Observa que é diferente, né? Você do que simplesmente você só lá fazer e tomar um chá rápido, né? Não, você traz a presença, você traz a intenção, você degusta aquilo, você olha, você observa, você sente. Então é diferente. E aí você bebe devagar, você bebe com presença, você observa as sensações. E aí, através disso, é que vem os insights, é que vem as liberações emocionais. Eu gosto muito de ter um caderninho que eu tenho, né? Como eu ensinei para vocês, eu tenho a minha agenda no caderninho diário, agenda diária. E aí, quando eu faço esses pequenos rituais, eu coloco ali os insights que veio, o que que liberou, né, o que que me auxiliou. E aí, olha quanta profundidade, quanta riqueza, porque daí a gente vai tendo todas essas informações e vai trazendo tudo isso para poder liberar, né? Então, a gente vai entendendo, a gente vai olhando para determinadas coisas, né? A gente vai se organizando, se realinhando. E o chá, ele não é só um chá, ele é um convite para a alma para a gente voltar ao ritmo natural dela, né? Da nossa alma. Então, tudo que a gente faz de forma de presença, com intenção, de uma forma ritualística, calma, né? Com todo essa harmonia, traz muitos benefícios para o seu dia a dia, para a sua vida muda demais. Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer por nós mesmos e é apenas quantos minutos a gente vai gastar para fazer um banho, um chá, né? Então é importante a gente trazer esse conhecimento, trazer estas percepções, expandir a nossa mente, dar umas viradinhas de chave, que isso ajuda muito. E dentre todas essas informações, todas essas ervas de poder que traz benefício para a nossa vida, de banhos, de chás, eu também utilizo muito o escalda-pés. O escalda-pés, ele ajuda muito em diversas coisas, então as propriedades ali praticamente não mudam, mas o foco muda, então quando a gente faz ali o escalda-pés, ele é uma medicina ancestral. As nossas avós já usavam muito isso, né? Então, os pés, eles são portais de descarga emocional e energética. Então, a gente aterra o pé ali na terra para trazer aterramento, ancoramento, né? Por que não cuidar deles através de um escalda-pés? Então, colocar os pés numa água quentinha com ervas, ele faz muita coisa, também além só do banho, né? Então, às vezes, eu não quero fazer o banho, faz só o escalda-pés. Ele também relaxa o sistema nervoso, ele também elimina energias acumuladas, né, nos meridianos do nosso corpo, ele descarrega preocupações, ele altera o excesso mental, então você vai ficar mais desacelerado, traz aquela calma, né, para o nosso campo áurico inferior e devolve para o corpo um estado mais presente. Então você sai um pouco, né, mais relaxada do escalda-pés, você consegue trazer todo aquele equilíbrio, assim como um banho, só que são formas diferentes de você atuar, né? Então, como é que a gente prepara um escalda-pés? Você pode pegar qualquer bacia da sua casa que caiba os seus dois pezinhos, coloca ali uma água morninha, né? Não muito quente para não queimar os pezinhos. E aí você acrescenta aí a combinação de ervas que você gostaria, para aquela intenção. Eu gosto muito de trazer ali um pouco de sal grosso, ou você pode pôr alguns óleos aromáticos, né? Se você tiver conhecimento do que para que que serve. E aí você vai misturando, né? Por exemplo, eu quero ter calma. Lavanda, né? Traz a calma, o equilíbrio. Eu quero também ter um pouco de clareza. Então, o alecrim, por exemplo, ele traz o foco para dar clareza, né? Então, pode misturar, por exemplo, mas eu também estou precisando de acolhimento. Pode pôr, lembra que eu falei, né? Pode misturar as ervas. Então, você traz aquele combo, né? E faz ali, põe o sal grosso, porque o sal grosso ele puxa, ele descarrega a energia, né? E aí você põe ali tudo na água, bota os seus pezinhos, 15, 20 minutos. Você sai renovada.
Então é muito gostoso de você fazer o escalda-pés. Eu faço sempre. Eu também uso de uma forma ritualística o escalda-pés para trazer, né, também essa conexão. Então eu coloco incenso, eu coloco música, às vezes eu, né, apago a luz, boto meus pés lá, fecho os olhos, eu sinto a água, eu sinto os aromas, né? Eu sinto ali as ervas tocando nos meus pés. E aí eu vou ativando da mesma forma, pedindo ali com a intenção, com presença, porque eu quero liberar, né? E cada tensão que vai descendo pelas minhas pernas, eu vou imaginando ali que ela está descendo. Ah, eu quero liberar a angústia. Desce, né? Eu vou pondo ali para descer, para dissolver naquela água, cada preocupação, né? Eu sinto que eu estou acolhendo, então, né? Vai trazendo a frequência daquela erva que acolhe, o camomila, por exemplo, né? Então, cada peso que eu estou sentindo, eu vou dissolvendo para aquela água. E aí eu posso jogar aquela água. Aqui eu utilizo muito, né? Eu jogo ela no jardim, né? Mesmo eu ponho um pouco sal grosso e ponho ali no espaço que tem terra, né? Mas você pode descartar ali no seu, no banheiro mesmo, não tem problema, né? Com aquela intenção de que você pode estar entregando o que não te pertence mais. Então, eu sempre gosto de trazer a informação, né? Que eu permito que essas águas alinhem meu corpo, que libere, né, minha mente, o meu campo e vai dissolvendo. E aí eu vou ali curtindo, né? Eu vou me sentindo ali que está renovando no meu caminho com toda a leveza que eu preciso. E aí também, se vier alguns insights, vocês podem anotar, né? Então, eu gosto muito de utilizar minha agenda diária e tudo que eu faço de uma forma ritualística, né? A comida, a gente faz um ritual, não faz? A gente bota amor quando a gente vai cozinhar, principalmente nos finais de semana, né? Com a família, vou pôr um temperinho diferente. Então, por que que a gente não faz isso para nós, né? Então, a gente traz essa harmonia, esse ritual mais, assim, aprofundado, com mais carinho, a gente coloca a presença, né? A gente já tem a informação que a água traz memórias, então a água, ela pode utilizar da energia da cura, então a água cura, por que não, né? E a erva, ela traz o ensinamento, então a gente traz essa energia para aquilo ali, né? Para aquela água, e o corpo recebe a intenção que você direciona. Então você imagina tudo isso, já que nós somos um corpo vibracional, e aí a gente recebe tudo isso. Isso é transformador. Se você fizer isso no seu dia a dia, você vai perceber quantas transformações você vai tendo no seu campo, na sua vida. E aí você vai percebendo quanta coisa você acumulou sem querer, quanto é, o seu campo é você. Então você começa a ter discernimento do que é seu, do que não é, né? Então, você vai sentindo toda essa energia, você vai tendo essa dimensão, né? Nossa, então quando você traz tudo de uma forma ritualística, de uma forma mais amorosa para você, você vai tendo essas percepções de como, né? Eu sou querida, como eu sou amada por mim mesma, e aí você sente quais são as suas energias de fato, porque no nosso dia a dia a gente acumula muita informação, muita energia, muita carga de outras pessoas, é natural, isso, né? Todo mundo acontece. Tem algumas que absorvem mais, outras não absorvem. E aí a gente vai acumulando um padrão de coisas, e aí a gente não consegue nem, né? Porque a gente está muito ansioso e estresse e a correria do dia a dia, a gente nem percebe que o que é nosso e o que não é. E a nossa alma, ela é fluida, ela é leve, ela é equilibrada, né? É o nosso emocional que é o perigo. Então a gente desestabiliza todo o nosso corpo, né? Toda a nossa alma, nossos campos sutis. E aí quando a gente utiliza dessas frequências de ervas, que são frequências muito importantes, que são frequências assim transformadoras, a gente vai alinhando de novo e vai se relembrando quem de fato a gente é, né? Quem é a nossa alma, qual é a leveza, qual é a sensação. Ah, eu sou assim mesmo, né? Claro que a gente tem os dois lados, o lado luz da leveza, do amor e o lado sombra, mas quando a gente está ali no
A gente precisa entrar num modo mais equilibrado para que a gente possa ter discernimento com tudo. E as ervas potencializam isso muito magicamente, tanto se for a forma do banho, tanto se for a forma do chá, tanto se for a forma do escalda-pés. Então, o banho ele atua ali no corpo sutis, né, nos corpos sutis, trabalha muitas questões, limpa, descarrega, né, seu corpo físico. O chá ele limpa mais, né, vamos dizer assim, a parte emocional internamente. Então, se eu quero trabalhar as questões mais específicas emocionais, ele traz essa liberação, esse equilíbrio para o seu emocional, é o que a gente está jogando para dentro. E os pés, quando a gente utiliza um escalda-pés, a gente está ancorando, descarregando, soltando, eliminando também, né, através de outros meridianos, que é né, o pé, por exemplo. Então, todo esses tipos de limpezas energéticas são importantes, porque a gente não cuida só dos nossos campos sutis, mas também do corpo físico e também do emocional. Então a gente traz tudo alinhado e equilibrado, né? E assim, desequilibrou, tá tudo bem. A gente é ser humano, e o importante é a gente olha para isso, acolhe essas informações e, opa, não vou conseguir sozinha. Faz o banho, faz um escalda-pés, faz um chá, vou fazer todos. Ótimo. Já fiz vários, né? De manhã eu faço banho, à noite eu escalda-pés com chazinho, tá maravilhoso. Então, essa é a importância, né, desse processo, da gente olhar, de a gente se autocuidar. Vou disponibilizar aqui para vocês o e-book, logo na sequência que eu subir a aula, para que a gente possa, né, fazendo esses. Eu vou trazer alguns exercícios que eu elaborei, que eu utilizo também comigo. Não trouxe aqui porque hoje foi uma aula mais leve, né? Eu quis trazer essa leveza para. A gente tem sempre feito todos os outros módulos com exercícios muito profundos de liberações emocionais. E aí hoje eu quis deixar mais leve para a gente trazer essa brincadeirinha. Trouxe essas ervas, né? Para a gente ter esse sentir, para, né, trazer essa leveza, né, essa brincadeira de como é que é utilizado as ervas. A gente pode utilizar também nos benzimentos, mas aí já é um assunto para outra aula. E a vaporização, que já me perguntaram, da vaporização uterina também é algo mais profundo, que também trabalha com o emocional de uma outra forma. E a gente utiliza o vapor dessas ervas, né, através aí da nossa vagina. Então, é um, é uma medicina ancestral também, que é utilizado muito antigamente também para os povos originários e outros povos, né? E mais as mulheres utilizam, os homens não. Então, a gente utiliza ali do vapor, é como se fizesse uma sauninha, porque o nosso útero também guarda muitas memórias, né? E aí eu posso também trazer algumas informações caso vocês queiram sobre isso. E a gente faz um aprofundamento do nosso emocional para liberações emocionais através dessa vaporização uterina. E também tem cada erva trabalha cada coisa. Aqui eu trouxe uma pincelada das ervas mais utilizadas. Caso vocês queiram, eu posso trazer mais algumas e aprofundar os conhecimentos em mais algumas, né? Tem a salvia, que eu utilizo bastante também como limpeza. Esse aqui, que é uma casca de laranja, que também tem alguns benefícios, ele traz renovação, né? Então, também nada se joga fora. Tudo da natureza é aproveitado, tudo traz um benefício. Então, eu não jogo casca fora, eu utilizo para várias coisas, banana, maçã, talos também. Então, dá para a gente fazer várias coisas também, trazendo, né, esse equilíbrio, não gerando tanto lixo, mas trazendo para o nosso próprio benefício. Uma coisa muito importante de trazer aqui para vocês é toda erva é sagrada, toda planta é viva. Então, se você está utilizando, utiliza com sabedoria, com respeito. E quando você terminou de fazer aquela, né, o banho, seja escalda-pés, seja o chá, a gente agradece porque ela, né, trouxe todo aquele benefício para o nosso corpo e a gente devolve para a natureza. Pode pôr ali num jardinzinho, onde vocês, né?
porque aquilo ali vai ser dissolvido pela Mãe Terra. Então, tudo que a gente utiliza da natureza, a gente devolve para a natureza. Isso é um ciclo, é muito importante a gente ter esse respeito, esse olhar, né, do que gerar mais lixo ali, de jogar no lixão, né, por exemplo, no saco de lixo, enfim, bichos e tal. Mas as ervas, ela é bem tranquila e você, né, pode pôr ali num jardim, ela vai secar, ela vai trazer aqueles benefícios, a terra vai absorver tudo aquilo que você trabalhou intencionalmente naquela erva, a terra transmuta aquilo ali e ainda serve como adubo. Não sei se vocês sabem, mas as folhinhas servem como adubo. Então, hoje, quis trazer mais para vocês essas informações, né? Trazer aí esse. Deixa eu fechar aqui a nossa telinha. Esses saberes, né? Que são saberes ancestrais, muito usados, que a nossa vovó já utilizava, e a gente hoje em dia acaba que não dá muita atenção, né, para isso, mas que traz muitos benefícios para a saúde, renova o nosso campo vibracional, renova muitas coisas, né, traz clareza, traz alegria, traz foco. Então, que a gente possa utilizar dessas energias, desses valores, desses saberes, para o nosso benefício, para o nosso autocuidado, para a nossa transformação. Gratidão por ter todos vocês aqui. Um beijo e a próxima aula será a nossa última aula e a nosso encerramento. Que vocês possam estar todos presentes para que a gente possa assistir e trocar ainda mais. Nós vamos fazer uma integração de tudo isso que nós viemos falando até aqui. Vai ser fantástico, eu tenho certeza. E fazer ali, né, um apanhado de tudo que a gente aprendeu na prática, para que a gente possa, né, se transformar cada vez mais, trazer mais clareza, trazer mais equilíbrio, trazer mais bem-estar, autocuidado para nós, para o nosso próximo, né, para as pessoas que a gente ama, e utilizem dessas informações, desses saberes que é transformador para o nosso dia a dia. Até!